E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. E aí, rapaziada, essa semana é aniversário de São Januário. E como estou aqui no Vasco, né, desde pequeno, tenho grandes momentos. E vou compartilhar uns 3 aí com vocês. O mais importante para mim foi a minha estreia no profissional. Foi aí em São Januário, torcida lotada. Infelizmente não ganhamos o jogo contra o Bahia, mas ficou marcado na minha vida esse momento, na minha história. E também o título aí incrível da Copa do Brasil, o primeiro título do Vasco no Sub-20. Eu pude fazer parte aí, pude ser importante nessa reta final do título. E também meu hat-trick aí em São Januário, que eu pude fazer 3 gols em um jogo contra o Atlético Paranaense, no Brasileiro Sub-20. Então esses 3 momentos aí é o mais marcante para mim. Sem contar que quando eu era pequeno, né, fazia aí também um parque de diversão. Eu e os molequinhos, né, quando a gente tinha 9 anos, 10, a gente brincava de polícia e ladrão, pique-esconde, entre outras brincadeiras. Então São Januário é minha casa. Tamo junto, torcida vascaína. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, Família Vascaína. Se não for inscrito aí, dá essa moral, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, porque o like é fundamental para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos do canal, Família Vascaína. Toca a bola aqui, vou começar o vídeo. Família vascaína, fiz questão aí de começar com o Peck e com o Galácia, que prestaram essa homenagem aí a São Januário, que está completando aí 94 anos. O Cano também postou essa foto aqui, ó, pá. Também. E por que eu escolhi esses 3 jogadores? Porque na minha visão, deixa de vocês aí nos comentários, são dos 3 jogadores aí que vem se destacando mais. Também colocaria o Zeca nesse pacote aí. São os 4 jogadores que, na minha opinião, têm o maior destaque, principalmente o Peck, vem mostrando um grande futebol. Então, fiz questão de colocar aí essa homenagem deles aí, porque acho que são os destaques do Vasco da Gama. Família vascaína também, tive a oportunidade de ter uma experiência muito boa lá em São Januário, uma experiência emocionante. No meu aniversário de 17 anos, meu pai conhecia lá um rapaz que trabalhava lá em São Januário e me possibilitou lá a entrar com os jogadores em São Januário e ver aquele estádio lotado, que nesse dia estava lotado. Foi até um jogo contra o Criciúma, se eu não me engano, ou Goiás, perdão, e cara, foi maravilhoso. Foi na estreia do Leandro Amaral, time profissional entrando do Vasco assim, o Leandro Amaral passando aqui do meu lado. Eu falei, Leandro, posso tirar uma foto com você? Tirei uma foto com o Leandro Amaral, naquele dia tirei foto com o Moraes, com o Wagner Diniz, esses eram os jogadores que estavam lá na época. Então São Januário aí, o único time no Rio que tem estádio é o nosso Vascão, família vascaína. Família vascaína, vamos falar agora aí de reforços, né? Surgiu o nome aí do Diego Souza na parte da manhã, muitos canais comentando, mas a gente sabe aí que é bem difícil o Diego Souza, e o Jorge Nicola acabou de postar um vídeo, acho que tem 1 hora que ele postou, tirando todas as dúvidas dessa situação. Vou estar passando para vocês aqui agora. Diego Souza vem ou não vem? Confere o que o Nicola vai falar aí, ó. Por que o nome do Diego Souza tem sido especulado no Sport e no Vasco da Gama, logo o nome do centroavante, que tem feito bom papel no Grêmio? Na temporada passada, por exemplo, o Diego Souza disputou 54 jogos e marcou 28 gols. Foi inclusive a temporada mais artilheira da carreira do centroavante. Em 2021 são 6 jogos e 7 gols marcados, ele tem uma média superior a 1 gol por jogo. Sendo desses 7, 4 gols na Libertadores da América. O Grêmio já foi eliminado da Libertadores, que começa a participar nessa quinta-feira da Sul-Americana. Pois bem, conversei com gente do Grêmio, conversei com uma pessoa próxima ao Diego Souza e ambas asseguram que não existe nenhuma possibilidade de o Diego Souza deixar o clube agora. O Grêmio está, de fato, passando por um processo de reformulação, de enxugamento da folha. O Vanderlei, por exemplo, já foi negociado com o Vasco. O Everton, atacante, está à disposição do mercado, mas essa redução da folha não envolve, não passa, não tem a ver com o Diego Souza, que ganha bem alto, é verdade, R$600 mil por mês, mas a avaliação interna é de que o custo compensa diante de tantos gols.
E é justamente pelo fato de ganhar 600 mil que é inviável imaginar o Diego Souza jogando no Sport ou jogando no Vasco da Gama. Até conversei com o presidente do Sport, o Milton Bivar, ele disse que adora o Diego Souza, gostaria muito do retorno do Diego à Ilha do Retiro, mas não dá por causa dessa condição financeira. No Vasco da Gama a situação é a mesma. A folha salarial do Vasco hoje foi reduzida em 50% na comparação à do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado, e a ideia é reduzir ainda mais. O teto salarial no Vasco hoje é de R$200 mil por mês, ou seja, o Diego Souza ganha 3 vezes mais do que o teto estabelecido pela nova diretoria no Vasco da Gama. Portanto, torcedores, vocês vascaínos, vocês torcedores do Sport, que sonhavam com a volta do Diego Souza, não será nessa temporada. O Grêmio garante que vai manter o Diego Souza e, se voltar, vai ser ou para o Sport ou para o Vasco da Gama num futuro um pouco mais distante. Então é isso aí, família. Diego Souza aí não vai vir para o Vasco, tá tendo um bom momento lá no Grêmio, né? Tem um bom salário também que dificultaria aí o Vasco a contratar o jogador. Mas, família vascaína, o que eu quero dizer aí com essa situação de reforços, que eu acho que o Vasco não pode parar. O time do Vasco teve muita dificuldade nesse Campeonato Carioca. Então a gente tem que reforçar sim. Eu acompanho alguns jogos aí de alguns times da Série B, não vai ser tão fácil assim, o Vasco vai ter que suar muito, principalmente com o time que tem hoje e com a dificuldade que tem de propor o jogo, então a gente tem que ir ao mercado. Não foi o Diego Souza, não vai ser o Dedé, cara, vai ter que trazer jogador, porque realmente o Vasco hoje eu acho que está encontrando um time titular, mas quando perde algum jogador aí, é bastante complicado de repor. Foi a questão aí do Marquinhos Gabriel, saiu e colocou a reza braba do Carlinhos, que ninguém atura. Alexandre Pássaro falou ali da questão do MT, né, do Riquelme. Sim, são jogadores de muita qualidade, mas a gente não sabe como é que eles vão suportar essa Série B aí, se o Vasco passar alguma dificuldade durante o campeonato. São jogadores jovens de muita qualidade, eu acho que eles teriam que ter essas oportunidades, principalmente o Riquelme. O MT tá machucado, tem que se recuperar o mais rápido possível, porque sim, mostraram muita qualidade, mas o objetivo final disso tudo, família, tem que ter reforços. Família vascaína, agora eu vou trazer aqui a opinião do Joel Santana, uma opinião polêmica. O Joel é polêmico, o Joel tá aí falando sempre aí do Vasco da Gama, ficou indignado com a eliminação do Vasco no Carioca e falou desse time do Vasco aí. Vou passar a opinião dele aqui, quero de vocês no comentário aí se vocês concordam com o papai Joel. O time do Vasco, é isso aí que ele tá falando? É que o Vasco teve tempo, mas não conseguiu ainda armar uma equipe. O Vasco não sabe qual é a sua defesa, o Vasco não sabe qual é seu meio de campo, o Vasco não sabe ainda qual é o seu ataque. Agora me explica, qual é o Vasco? O Vasco do jogo do Flamengo ou o Vasco do jogo do Volta Redonda, Portuguesa e vai por aí afora? Explica pra gente, papai. É difícil explicar. Para mim, o Vasco é o Vasco de Volta Redonda, Portuguesa, um jogo que eles perderam, pô. Ele jogou mal o campeonato todo. Ainda saíram um monte de time na frente dele. Agora vem com o explicatorzinho que está se preparando para a Série B, pô. Porque ainda falta muito, acertar muito para ser uma equipe de Série A. Infelizmente é isso para a torcida do Vasco. Infelizmente não, a torcida do Vasco está sabendo disso, não estou falando nada demais. Melhorar precisa dos 4 jogadores. A defesa é uma porcaria, já mudou aquela defesa 200 vezes. O meio de campo não existe, já mudou 200 vezes. E o ataque só tem o Cano, que é o finalizador. Agora, para ele finalizar, a bola tem que chegar nele. Agora, quando chega, ele mata. De 3-1 ele está matando. Agora, isso não é o time que o Vasco quer. Nós hoje estamos dependendo do Cano, pô. Eu vi Vavá, eu vi Roberto, eu vi Ademir, eu vi Romário, eu vi Sorato. Deixa eu parar, porque eu vou me irritar, eu vou ser obrigado a ir daqui pro Breg. Família, para completar, né, isso que ele falou aí, lá no podcast dele, o Papai Joel também tem aí um canal, e ele falou o seguinte também, ó, Joel Santana basicamente minimizou, isso aqui tá no Lance, né, é uma matéria, mas ele fala o seguinte: o Vasco teve uma vitória sobre o Flamengo e achou que tinha ganhado a Copa do Mundo. Família, ele deu ali uma catucada, mas eu acho que ele tem razão. Acho que a vitória foi excelente pra gente, principalmente por um tempo que a gente estava sem ganhar deles, mas é uma vitória que não tem parâmetro nenhum para o Vasco disputar a Série B. A gente já vem falando isso, todos os canais, comentarista, vem falando essa situação. Não é parâmetro, porque aquela vitória em cima do Flamengo foi uma vitória de um time reativo.
e na Série B o Vasco vai ter que propor o jogo na maioria dos jogos. Talvez contra um Cruzeiro, contra um Botafogo, talvez, não sei, Botafogo é clássico, então vai ser pau a pau. Mas contra um Cruzeiro, lá no Mineirão, do resto, cara, o Vasco vai ter que propor, vai ter que ter posse de bola, vai ter que agredir os adversários, fora que esses adversários também vão jogar muito motivados com o Vasco, porque o Vasco é vitrine da Série B. O Vasco é a maior torcida, o Vasco é que tem mais repercussão, e aí vai ser, claro, times vão estar muito ligados contra o Vasco, então o Vasco vai ter que, além de jogar bola, vai ter que entrar motivado. E motivado, esse é um dos pontos fundamentais aí que o Marcelo Cabo tá tirando, e eu elogio bastante ele, porque dedicação esses jogadores do Vasco estão tendo, haja visto essa partida contra o Flamengo. A gente viu pouco futebol, na minha visão? Sim. Não é essa a ideia de jogo que eu quero para o Vasco. Não é. Eu quero que o Vasco jogue bola, drible, crie, bola na trave, e não esse time tão defensivo, com pouca posse de bola e aproveitando os contra-ataques. Não é isso que eu quero para o Vasco. Mas daquele jogo eu tiro o empenho que os jogadores tiveram, uma postura excelente, me senti representado por aqueles jogadores. Mas na Série B, concordo com o Papai Joel aí, o Vasco vai precisar melhorar muito. Deixa a opinião de vocês aí, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.